O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração, mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta, só nasce eu. Não pode ficar sem fugir e as águias Olá, meninas. podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Boa noite, Paulinha. Boa noite, meninas. mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Vida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai.
aí, meninas? Bora lá, então. Boa noite para todo mundo. Tá aqui, ó, aberto tudo certinho, né? Estão conseguindo ouvir, ver certinho, né? Muito boa noite. Show de bola. E aí, como que estão aí de final de feriado? Terminar o feriado assim é muito bom. Quando ainda tá juntas, aqui conectadas. Vamos chamar as meninas aí que ainda não chegaram, né? Vai chamando aí você também, incentivando as meninas a estarem aqui, a participarem. Quem não ia poder estar, algumas me falaram, fica gravado, já tá gravando, pra gente poder assistir depois. Bora lá. Também tô aqui chamando. A gente vai até umas 8 e pouquinho, tá? Vamos ver, vamos deixar Deus conduzir aqui. Vamos orar. Eu falei para a secretária da Manu que ela podia chegar uns 10 minutinhos aí depois, para dar tempo das pessoas chegarem aqui, né? A gente sabe que dia de feriado muita gente às vezes se atrapalha um pouquinho, mas Deus sabe, né? Quem estiver entrando, gente, quem puder, tá bom, Débora? Quem puder ficar aberto, tá bom? A câmera aberta, é muito gostoso falar vendo as pessoas, tá bom? Deixa eu só chamar aqui. Beleza. Belezinha. Quem tá animado aí, gente, para o nosso encontro de sábado. Sueli tá tentando o ônibus, tentando ver como consegue fazer para vir. Fico muito feliz com isso, sabia? Sabe por quê, Su? Uma coisa é a gente olhar da internet e outra, você sabe, Su, no mês passado ia ter uma palestra de 2 horas em Alphaville. A palestra custava R$500 e eu tava sem condições de ir nela. E eu paguei em 12 vezes. De 500 ela ficou bem mais caro que isso. Aumentou bastante. Mas eu não podia pagar de outra maneira porque eu não estava organizada para isso. E eram 2 horas de palestra. E eu podia assistir da internet, porque na internet, no YouTube, ela ficou aberta, liberada, sem pagar nada. E eu só paguei R$500 para estar lá. Porque o conteúdo mesmo eu teria gratuitamente pelo YouTube. E vou te contar que nada do que foi falado na palestra me acrescentou alguma coisa a nível de conteúdo, mas o estar, aquela frequência que estava ali, a gente já tem cada dia entendido mais que isso é uma coisa que é real, que acontece, por isso as conexões são tão importantes. Então, aquela atmosfera, aquilo me ensinou muito, né? Fez um up, assim, em muitas coisas, né? Então, realmente vale a pena o esforço. Você pode assistir muita coisa da internet, a gente pode transmitir, claro que a gente pode fazer muita coisa, mas não é igual estar, não é. E eu sei que muita gente realmente não pode. Quantas coisas às vezes a gente olha e a gente fala, queria estar lá, mas não tem possibilidade. A gente faz de tudo, mas não consegue mesmo. Outras oportunidades terão, mas tem muitas coisas que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala, puxa, eu já podia ter avançado, né? E outra coisa, se eu tivesse economizado um pouquinho e nisso, naquilo outro, eu tinha feito isso por mim, né? Então, às vezes falta a gente fazer alguma coisa por nós mesmos, sabe? E a gente realmente avançar. Então, vale a pena realmente pensar, por que eu preciso ir longe, né? Qual a finalidade de estar longe, de ir longe? E aí a gente que sabe com Deus, cada uma. Como eu disse no grupo, pergunta para Deus qual o intuito desse encontro para cada uma de nós, né? Nós temos os nossos encontros de terça-feira. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom e a semana que vem muito bom também. E assim, cada dia. Deixa eu só encostar um aqui. Peraí, um pouquinho, que eu não tô conseguindo fechar aqui o somzinho.
E, e assim por diante, sabe? Deus tem propósito para essa rede. Mas eu creio que o estar junto, essa conexão é fundamental. Gente, tem alguns que eu não consigo, mesmo sendo administradora aqui, fechar. Então, assim, procura abrir a imagem de vocês quem pode e fechar o som se não estiver falando, tá bom? Eu tô acostumada constantemente a fazer encontros pelo Zoom. Toda terça-feira eu termino com vocês e tem um outro projeto, né? Hoje não vou ter, por conta do feriado, a gente desagendou para ficar mais tranquila aqui também. Mas é tão bom quando tá aberto. E eu já participei de encontro que ficou quase que todo mundo fechado. Só quem me convidou aberto. Peraí, gente, vamos encostar o microfone? Fechar, né? Isso. E é muito complicado, a gente já tá. É difícil ficar longe, se ver de longe, né? E se ver de longe e nem se ver, fica mais complicado ainda. Então, meninas, muito bem-vindas para todas, boa noite para todo mundo. Manuela já está chegando aqui. É um privilégio estar com vocês toda terça-feira, cumprindo aquilo que Deus nos tem dado para fazer, nos tem recomendado a fazer e seguindo essa voz até onde Ele quer que a gente chegue e até quais pessoas, quais casas Ele quer que a gente esteja. Então, Vá, quer falar algo? Valéria? Boa noite, meninas. Quero agradecer, em primeiro lugar, né, a presença de todas. Não sei se já temos alguma convidada, além da querida Manuela, mas se você está aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vinda, esteja à vontade. E eu confesso, gente, que eu estou animada, ansiosa já, por aquilo que Deus reservou para a gente nesse tempo. Então, que Deus possa falar conosco, que a gente possa sair desse tempo também aprendendo mais, né? Sabendo que a gente dedicou um tempo para ouvir um direcionamento, uma ativação, algo que Deus quer trazer para o nosso coração nessa noite. E como a Lu disse, né? Melhor jeito de acabar o feriado. Então, você já vai começar aí essa semana que é mais curtinha já no ritmo. Show! Vá, faz uma oração para a gente oficialmente iniciar o nosso encontro. Bora? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este tempo, pela vida de cada uma dessas mulheres, por esse dia que para algumas foi de descanso, para algumas foi de trabalho, mas por esse dia que o Senhor fez e nós estamos vivendo ele agora, mas o Senhor já tinha todo ele escrito. Amém. Pai, que o Senhor possa realmente tomar conta, envolver o nosso coração, como a tua palavra diz, com laços de amor, Pai, e ministrar aquilo que o Senhor tem neste tempo. Usa, Senhor, de maneira linda, como o Senhor já tem usado a vida da Manuela, para falar conosco, para trazer do céu aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. É a nossa oração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Amém, queridas. Eu conheci Manu na casa da Jéssica Monteiro, mais outra linda, e depois tivemos a oportunidade, Valéria e eu, de nos encontrarmos no grupo da PAMI e num evento que a PAMI organizou, e tem coisa que Deus fala no nosso ouvido, e a gente vai cumprindo conforme Ele vai falando. Então, Manu, seja muito bem-vinda, a tua presença aqui é esperada, tua presença aqui é desejada, que o Espírito Santo fale através de você o que Ele quiser, fique muito à vontade, o espaço é seu. Amém, Lu, obrigada por essa recepção, Vá também, oração deliciosa. Boa noite, meninas, um prazer estar aqui com vocês. Como vocês estavam dizendo, que modo delicioso de terminar um feriado. Me sinto muito honrada pela Lu, pela Valéria, por esse convite de estar com vocês nesse Zoom. E eu creio que estaremos contemplando ainda mais maravilhas no sábado, né? Não tenho dúvida. Não sei se todos aqui me conhecem, minha história é linda, porque é minha. E eu acredito que todos têm que amar sua história, assim como eu acredito na minha.
Nem sempre foi assim, obviamente, mas conforme Jesus vem nos dando maturidade para entender que nunca foi sobre a minha capacidade, sim, sempre pelo amor dele sobre nós, tudo vem ficando mais claro para mim, o meu id, e é onde ele tem me levado. Saber que depois de um tempo pandêmico, que nós estamos vivendo ainda, mas que foi muito duro, estar hoje conectadas pela vida presencial enche o meu coração. Eu sou uma pessoa que gosto de contato físico, eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? O Zoom é uma delícia, mas não tem calor, não tem cheiro, não tem aquela coisa de você abraçar e sentir o outro, às vezes, naquela profundidade. Porém, ele é muito útil porque se torna prático, né? Nos conecta de todos os lugares do país ou fora do país, a ouvir uma mensagem que pode trazer a transformação. Mas eu acredito que o contato físico nunca pode ser substituído. Inclusive, o contato físico, ele é uma linguagem de amor. O contato físico, ele é uma forma de expressar amor pelo outro. Tem muitas de nós que temos isso como uma linguagem primária. Então, nesse tempo pandêmico, com certeza ficou na dor, né? Eu sou psicanalista, sou escritora de um livro chamado Quem é Você? E tenho uma imersão chamada I Am, exclusiva de mulheres. Nem sempre eu quis falar com mulheres, nem sempre eu desejei estar entre mulheres. Eu sempre fui uma mulher muito resoluta, muito prática, desde a minha adolescência. Se alguém me chamava para sair, meu cabelo estava sujo, eu fazia um rabo de cavalo e ia-me embora. Não era aquilo que ia me impedir de sair ou de aceitar um convite. Então, eu sempre fui muito prática. E quando eu encontrava algumas mulheres e não via praticidade, eu ficava meio que saco. Eita moerada para enroscar nos negócios, né? Só que Jesus foi me tratando de um jeito a ser muito empática com a mulher, o que eu não tinha de princípio. Então, isso foi ficando tão afinado pelo Espírito que hoje meu ministério é com as mulheres. Eu não tenho a imersão, até porque nem caberia aos meus dons ou aos meus talentos, na verdade, nem caberia aos meus talentos eu ter uma imersão pelo nível que Jesus levou a cura de alma daquele lugar. Então, eu não tenho dúvida que é do Espírito Santo totalmente, porque eu, por mim só, jamais conseguiria cumprir aquilo. E um dia me falaram assim, mas por que tem que ser exclusiva para a mulher? A mulher não consegue entender o que um homem fala? É porque eu ouvi exatamente essa frase. E aí foi tão importante eu ter ouvido aquilo, porque talvez poderia ser a crença de outros homens, ou até de algumas mulheres mesmo, porque a virilidade da mulher também faz às vezes ela pensar assim. Mas quando foi que Jesus me afinou também essa expectativa de algo só de mulheres. Por quê? Porque quando a gente tira a energia masculina, nós conseguimos acessar áreas da nossa alma que a alma masculina às vezes impede. Por quê? Porque traumas, fraturas, abusos, vícios, abandono, coisas que foram geradas pela energia masculina no nosso coração, impede a gente de acessar por não ter um lugar tão seguro. Então, ela só é exclusiva para a mulher porque gerou ali um lugar de segurança para a gente abrir nossa alma, que eu já vou entrar nesse assunto. E aí, a segunda coisa é que também a virilidade da mulher não é fácil para ela entrar no lugar só de mulheres, porque ela é tão viril que ela não consegue se enxergar naquele espaço. Por quê? Porque é muito sem produção, sem produtividade para eu estar naquele lugar. Então, quando você tira toda a energia masculina, eu consigo descer a virilidade dela e acessar aquele coração. Então, isso é muito importante, até que nenhum dos nossos cooperadores são homens na imersão, exatamente por causa disso. E aí, o que eu acho mais interessante nessa história entre a psicanálise e o cristianismo, ou a minha fé em si? É que por um bom tempo, meninas, eu não estudei a psicanálise achando que eu sempre quis. Eu sou advogada de formação, mas eu não queria o direito mais, não queria mais trabalhar na área, porque eu achei que eu estaria ocupando o lugar de Deus. Então, eu venho de uma crença religiosa, ou da crença da igreja que eu era,
eles tinham estabelecido corpo e espírito. Ou seja, eu não tinha o elo que se chamava alma. Então, quando não tem o elo chamado alma, eu sou um corpo e um espírito. Então, o que, que acontece? No espírito tem a alma, ou o meu corpo possui uma alma. Quando eu tenho qualquer problema de alma, ele não tinha essa conexão. Então, eu estudar a psicanálise é como se eu estivesse ocupando o lugar de Deus, de tentar ajudar as pessoas em alguma coisa. E por muitos anos, quem é cristão há mais tempo, talvez saiba que por muito tempo foi se generalizado a alma, ou dentro do corpo, ou dentro do espírito. Ela nunca foi tratada na sua individualidade. Só que eu acredito que por falta desse cuidado específico na alma, muitas pessoas estão doentes dentro da igreja, porque não souberam trazer a dor para aquilo que caberia a nós. Então, o que passou a acontecer? Quando eu não enxergo a minha alma, que eu já vou especificar para vocês, quando eu não enxergo a minha alma, eu coloco tudo na conta de Deus. Então, não aconteceu o meu milagre ainda porque é no tempo de Deus. Eu perdoar o meu pai, no tempo de Deus. Um dia Deus vai preparar esse tempo. Então, nós vamos colocando na conta de Deus coisas que caberiam a nós executarmos. Enquanto muitas coisas nós tomamos para nós, como, por exemplo, convencer as pessoas sobre o amor de Jesus, o que nunca foi nossa função. Então, passou-se a ter muitos cristãos muito doentes na alma, magoados, cheios de feridas emocionais, de todos os tipos de amargura, e também querendo convencer pela força do próprio braço o amor de Jesus. Então, nós nos tornamos crentes chatos e ainda crentes sem muita credibilidade. Não dá para fazer negócio com crente. Não dá para ir naquela igreja, porque aqui... Então, a gente perde a credibilidade de algumas coisas porque nós tornamos muito chato, porque a gente pegou para nós o que era papel do Espírito Santo. Então, eu acredito que a nossa comunicação, a partir de um tempo em que nossas vendas espirituais nossos olhos espirituais são abertos, em que a gente coloca cada um no seu quadrado. Então, nós sabemos que existe problema no nosso corpo, que nós temos que procurar médicos, sim. Nós temos que ir no ginecologista cuidar dos nossos hormônios, nós temos que fazer sistema preventivo se a gente não quer filho. São coisas que Deus deu a nós o livre-arbítrio de cuidado. Então, eu não estou enxergando direito, eu creio que Jesus pode fazer o meu olho chegar normalmente, porque ele diz que ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Mas enquanto eu não vivo esse milagre, eu preciso ir no oftalmo, porque senão eu não vou enxergar, eu posso trazer problemas para a aprendizagem do meu filho por causa disso, por exemplo. Então, tem coisas do nosso corpo, como um produto para rejuvenescer, como nos alimentar bem, comer menos gordura, comer menos açúcar, não tomar refrigerantes. São coisas claras, que não adianta a gente orar e falar, Jesus, tira a caloria, né? Porque às vezes a gente brinca, não sei se alguém já brincou assim, mas eu brinco toda vez que eu estou diante de uma sobremesa, eu falo, Jesus, em nome de Jesus, tira toda essa caloria desse negócio. Então, assim, são brincadeiras que não adianta espiritualizar, que o carboidrato não vai sair daquele produto. Então, cabe a nós termos consciência do nosso corpo. Nós precisamos cuidar dele. Eu fico só imaginando, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Paulo, ele, se não é o primeiro, ele é o segundo entre os escritores do Novo Testamento que mais me chama a atenção, porque imagina que ele levou o evangelho por toda a Ásia. Só que, minha gente, era só camelo que existia na época. Porque quando às vezes a gente pensa do nosso ID, a gente já pensa num avião, a gente já pensa num hotel que a gente vai dormir, não é? A gente já consegue entrar no nosso celular e ver a previsão do tempo. Eu imagino Paulo, na época, levando o evangelho de Jesus para toda a Ásia, sem meios que não fosse andar muito, ou um sistema muito precário de ID. Então, ele precisava ter uma estrutura de corpo saudável, porque senão não aguenta. Ou seja, se a gente olhar a entrelinhas, o corpo é algo que tem que ser, sim, cuidado. Tá fazendo sentido para vocês?
Então, nós temos que cuidar de alimentação, nós temos que prestar atenção no que os médicos estão dizendo a respeito, não que eles dêem o checkmate de qualquer coisa, não, de maneira nenhuma, mas eu acredito que é algo que tem que ser, sim, observado. E aí, quando a gente entra entre alma e espírito, é algo que fica aí nos nossos pontos de interrogação e as nossas dúvidas. Por quê? O que seria a alma? O que seria um problema que caberia a mim e não a Deus? Não porque Deus não possa, não porque não haja poder no nome de Jesus. E eu já vou trazer uma passagem bíblica muito especial para vocês. Mas é porque tem algo que o Espírito Santo espera de nós. Se nós pensarmos em Judas Iscariote, ele andou com Jesus esses 3 anos de ministério, quando começou os milagres de Jesus, assim como Pedro e João andaram. Faz sentido para vocês? Só que Judas, em seu coração corrompido, não consegue ser transformado. Mas o problema estava no discipulador? De maneira nenhuma. Nunca o problema foi o discipulador Jesus Cristo, mas o coração dele. Inclusive em João 13, que é a última ceia que Jesus faz, ele disse, aqui nessa mesa já tem aquele que irá me trair. E ele diz assim, já sabendo que o diabo tinha conseguido entrar no coração de Judas Iscariote. Ou seja, aonde que o diabo tocou em Judas Iscariote? No coração. E aí, Provérbios, que é um livro tão rico, ele traz o que para nós? Muitas, se eu não me engano, eu esqueci agora, mas mais de 89 vezes só em Provérbios a palavra coração. Por quê? Porque é daqui que provém. E aí você tem milhares de versículos para a gente continuar. O que tem no seu coração é o que fala a sua boca. Assim como você se vê na sua alma, assim você é. Ou seja, o nosso coração é a forma física de guardar a nossa alma. O coração, ele é a nossa casinha de alma. A alma, ela tá nossos pensamentos, olha a importância. Pensamento, sentimento e emoção. Sentimento é o que eu sinto por você, emoção é o que eu sinto por mim. Nossa, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Nossa, Manuela, como você é feia. Manuela, você é o patinho feio da família. Manuela, você é a ovelha negra da família. Todas essas sensações que eu tenho por mim são emoções geradas. Eu tô falando de uma forma ampla, tá? Ele tem mais peculiaridades, mas só para não ficar cansativo, um tema que não vai nos agregar tanto assim, só a gente entender isso. Quando eu falo, ai, não gosto da Lu, não. Eu tenho um sentimento por ela ruim. Nossa, eu tenho uma inveja da Valéria, eu tenho um sentimento pela Valéria. Então, tudo isso está dentro da nossa alma. E onde que a alma fica? No coração. Só que olha que coisa mais linda. Eu sou formada em neurociência. E nada demais, assim, é só mais um currículo que eu queria para aprender um pouquinho mais. Mas eles falam muito do cérebro, de consciente, inconsciente, as funções dos neurônios, o sistema límbico, que é nosso cérebro emocional, explica tudo para nós. Cérebro reptiliano, perfeito. Só que, a partir dos últimos tempos, pouco tempo mesmo, menos de, sei lá, talvez meia década só, os cientistas estão descobrindo que o nosso coração também tem neurônio. O que antes era só no cérebro, mas o coração também tem neurônio. O que isso significa? Que o primeiro órgão a funcionar num ser vivo é o coração. E nesse coração que tem neurônios, ele passa a guardar memórias desde o ventre da mãe dele. Isso a psicanálise por Freud já falava. Só que se não bastasse Freud ter falado isso há muito tempo, mas a neurociência não aceitava esses neurônios no coração, que é onde tem as memórias, a Bíblia já dizia. Assim como você se vê na alma, assim você é. Ou seja, se na sua alma você se vê feia, é verdade, você é. Assim como você se vê na alma, assim você é. Só que a alma, ela passa a ser gerada, a ter memórias impressas nela, desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, é construída uma identidade em nós
a partir da minha percepção de mundo, que nem sempre é a verdadeira. Porque se meu pai disse para mim que eu não ia dar em nada, isso ficou impresso no meu coração. Se minha mãe disse, você é a raspa do tacho, ou seja, você é aquele, sabe, que veio raspa, resto. Você acredita que você sempre é o resto das coisas, é o que sobra para você. É a roupa que sobra, é o emprego que sobra, é o marido que sobra, é as emoções do outro, o amor do outro, é só o que sobra. E você tá certa, porque assim como você se vê na alma, assim você é. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Mesmo? Perfeito. Então, que coisa linda é a gente entender que se o meu coração, o que sai da minha boca é do que o meu coração tá cheio, é tudo o que a ciência explica para nós. A ciência explica que através do meu corpo eu consigo fazer uma leitura de como você está. Porque se você tá triste, você vai estar assim, ó. Se você tá triste, eu falo assim, Su, e aí, como você tá? Ah, tá indo. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. E o coração é a casinha da nossa alma. Então, se meus pensamentos são, hoje o dia tá chuvoso, não vai ser um dia produtivo. Você tá certa. Porque os seus pensamentos que estão no coração, que tem cérebro, que tem neurônios, vai mandar comando para o seu corpo, inclusive para o cérebro, para sua fisiologia ficar triste. Para você pedir o elevador e perder o elevador e se atrasar. Ou para você esquecer a chave e ter que subir tudo de novo. Por quê? Porque os seus pensamentos vão conduzir a comportamentos que vão conduzir os seus sentimentos. Tá fazendo sentido? Ou tá muito bagunçado? Tá fazendo sentido? Então, aquilo que eu acordo e penso vai gerar um sentimento em mim. E esse sentimento vai me conduzir. E eu vou falar para vocês de novo. Vocês estão certas. Agora, quando a gente tem esse coraçãozinho que manda comando para o nosso cérebro, porque ele é essa fonte de vida, né? Daqui sai fonte de vida. O que está saindo do nosso? Vida ou morte? A mágoa, a tristeza, a forma pela qual a gente vê as coisas, nem sempre dentro da mesma casa, você pode perceber que os filhos veem o pai do mesmo jeito. Vocês já perceberam isso? Se você conversar comigo e com a minha irmã a respeito da minha mãe, você vai falar assim, é sério que vocês têm a mesma mãe? Porque a forma que eu vou contar da minha mãe para vocês é totalmente diferente da minha irmã, porque às vezes eu falo assim, minha irmã chama Marcela, eu falo, é sério que você achou que você viu a mãe desse jeito no que ela fez? Por que você não acha isso? Eu falei, não, nem um pouco. A linguagem de amor dela, a interpretação de mundo dela é tão diferente da minha, mesmo nascendo na mesma casa. Então, esse coraçãozinho, ele sai o quê? Se é dele que sai toda essa ramificação para as coisas da nossa vida. Aí, meninas, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse elo que fica entre a alma é o centro, e desse lado temos o corpo, e desse lado temos o espírito. No espírito já existe, já está consumado, uma verdade sobre nós. Aqui no espírito existe um Cristo que deixa de ser Deus, vem para a Terra como homem, para que mesmo não cometendo pecados, se tornou um pecador, por mim e por você. Nesse espírito tem um homem chamado Jesus que chora sangue, que soa sangue, que chora, que entende o que nossa alma sente. E por isso que ele disse que cabe a nós analisarmos diariamente esse coração. Porque Paulo fala assim aos Romanos. Romanos 12:2, ele diz assim, renovai a vossa mente, para que possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ora, existe uma condição para nós provarmos da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É renovar a mente.
Renovar significa que é trazer algo diferente para aquilo que já existe, certo? Ele não falou, vamos inovar, porque seria algo novo. Não, é renovar. É trazer um novo significado para aquilo que já tem. Se eu preciso trazer um novo significado para aquilo que já tem, pode ser que dentro do nosso coração tenha situações que não é verdade absoluta. Então, por que surge na mente do crente muitos questionamentos? Muitos. Surgem questionamentos por quê? Porque nós acreditamos que por que Deus comigo? Por que, Deus, o Senhor não me abençoa logo? Por que, Jesus, o Senhor não cuidou de mim nesse momento? Poxa, Jesus, você sabe minha condição financeira. Podia me avisar que era para eu ir para outro caminho, que aqui eu ia pegar trânsito e podia perder a reunião do meu emprego? Esses porquês, eles são trazidos na medida da sua crença de Deus. Os nossos porquês nos ditam a respeito do que nós acreditamos de Deus. Se é um Deus criador ou um Deus criado. Um Deus criado pela minha ausência paterna. A minha ausência não de pai morto ou de orfandade, não de orfandade, mas de um pai vivo, mas que não era um pai provedor. Então, toda vez que eu me sinto numa situação desafiadora financeira, eu falo, poxa, Jesus, e eu? Só que Jesus fala assim para mim, filha, a sua crença a respeito da minha provisão é baseada no seu pai, que não sou eu, o pai terreno, né? Que não é a minha provisão. A proteção que você questiona às vezes, Deus, por que Deus, eu? Por que eu perdi um ente querido? Está baseado na sua crença a respeito da proteção que você recebeu do seu pai. Porque não significa que você perdeu esse ente querido, que Deus não ouviu sua oração. Significa que a vontade dele é boa, perfeita e agradável o tempo todo. Só que nós trazemos questionamentos porque nós medimos Deus na proporção que nós recebemos na Terra. Então, no Espírito existe uma verdade absoluta que não tem como ninguém mudar, nem a ciência, nem historiadores, que até tentam, mas no frigir dos ovos não vão conseguir, até porque não conseguem. Então, quando eu vejo um estudo dizendo, cientistas dizendo que o coração tem neurônio, é a chave daquilo que Jesus já tinha nos dado aqui. Então, no Espírito, Jesus morre por nós. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós temos que continuar da onde Jesus parou. E na cruz, ele diz, está consumado. Eu não sei o que isso significa para vocês, mas para mim, é como se Jesus dissesse, filha, você era órfã, agora você não é mais. Você faz parte da minha família. Filha, antes você era escrava de uma genealogia de Adão e Eva, agora não é mais. Agora você é minha filha. Não que antes a gente não éramos, mas existe uma condição de amor do Pai por nós, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Quando conhecemos Ele, entendemos que Ele morre na cruz por nós, nós já fazemos parte desse elo de salvação. Quando reconhecemos Ele. A nossa salvação nunca foi pelas nossas obras, mas pelo amor dele por nós. Senão, nós poderíamos mensurar, não é assim, Lu? A Lu tem 20 ovelhinhas, a Manuela tem 10. Acho que a Manuela não vai para o céu. Nós já fazemos isso, Jesus nos avisando que não caberia a nós esse julgamento, somente a ele. Não é assim? Ixi, esse aí não vai para o céu, não, gente, certeza, é inferno, Maduon. Não é assim? Então, o que acontece? Quando nós entendemos que já existe uma verdade no Espírito, nós temos que vir e sondar nosso coração. E perceber nesse coraçãozinho quais são as coisas que não se encaixam com a verdade do Espírito. Então, se hoje eu estou com uma enfermidade e talvez uma enfermidade e talvez um diagnóstico médico dizendo algo a respeito de nós, isso não combina com o que Cristo disse.
Porque ele disse, eu levei sobre mim todas as enfermidades. Enquanto a minha alma acreditar que esse câncer, que essa doença, que esse lúpus, que essa doença psicossomática faz parte de ó vida, ó céus, realmente não tem como isso ser mudado, porque assim como você se vê na alma, assim você é. Então, se você acreditar que você vai sofrer retaliação se você fizer tal coisa, você está certa. Agora, se você acreditar que Deus é responsável por aquilo que ele manda você fazer, não tenha dúvida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele chamou você para fazer. Isso significa que o que você está se vendo. E aí eu queria trazer algo para vocês, não sei se todos estão com a Bíblia, eu esqueci a minha na última pregação que eu fiz, que foi sábado, eu tenho aqui tipo uma de cada, sabe, Lu, para estudo. Tem o King James, tem o NVI, tem a mensagem, mas sabe aquela minha, que você abre assim, você acha que... Eu entendo disso. Entendo disso. Eu disse, pelo amor de Deus, quem achar, eu faço qualquer coisa para me devolver. Porque é uma praticidade que eu tenho para manipular aquela minha, que está toda marcada. Mas aí eu vou ler aqui e vocês vão entender que aquela lá eu tinha, às vezes, algumas peculiaridades escritas, mas o Espírito Santo, ele é aquele que faz as coisas até sair do meu controle, Manuela, para mostrar que é ele que continua fazendo. Então aí é eu e Deus, sabe aquelas coisas que é só Deus e você que entende? Então, vamos lá. Eu queria que vocês, quem tiver com a Bíblia, pegue, senão vocês podem anotar, não tem problema. Que é Marcos 8, nós vamos ler do 22 ao 26. E eu quero trazer aqui algumas coisas muito especiais para você. Essa cura do cego de Betsaida, só Marcos que conta. E é muito interessante a gente entender por quê. Os evangelhos são escritos para públicos diferentes. Então, cada público que foi falar, que o escritor está falando, Marcos, Mateus, Lucas, João, tem um público específico. Então, vocês vão entender que Mateus está falando com os judeus. Então, ele precisa mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então, vocês vão ver que todo Mateus, ele conta a árvore genealógica até chegar em Davi, porque eles sabiam que o Messias viria do trono de Davi. Então, ele conta detalhes. Então, vocês vão perceber que na ótica de cada um, eles, além de ver o milagre de uma maneira que conta detalhes e outros não, porque é o que faz importância naquele mapa de mundo. Lembra de alma? Então, você vê que em Lucas, às vezes Lucas conta mais detalhes de milagre porque ele era médico. Então, ele prova, através do seu evangelho, que Jesus realmente fazia milagres, porque ele era médico. Já João, ele conta para o mundo, ele não fala para um público específico, ele fala para a humanidade. Então, e aí não sei se a Lu pensa assim também, mas tudo bem se a gente pensar diferente, todo novo convertido, eu falo, começa a ler João. Por quê? Porque Provérbios, ele é um livro que ele exige uma maturidade, às vezes, para entender aquela quantidade de situações. Já João, ele é apaixonante. Ele é um livro e ele se intitula o amado de Jesus. Não foi Jesus que disse que ele era o amado. Ele se intitula o amado. Então, eu acho que só aí a gente já tinha que amar João. Porque talvez o nosso nível de humildade jamais permitiria isso. Tipo, imagina eu falar que eu sou amada de Jesus. João sentou do ladinho de Jesus na hora da ceia, encostou a cabecinha ali e só desfrutou. Enquanto Pedro queria ficar provando seu amor e na hora H nega Jesus 3 vezes, né? Então é só para a gente pensar nisso. E o que acontece aqui? Aqui nesse texto tem um cego de Betsaida. Betsaida é uma cidade considerada incrédula. Jesus amaldiçoou a cidade de Betsaida. Por quê? Porque acontecia milagres e eles não acreditavam. Inclusive, Jesus fala em algum dos livros, se eu não me engano, acho que é Lucas que fala, não tenho ideia, que era o peso sobre Sodoma e Gomorra ia ser menor do que na cidade de Betsaida, de tamanha incredulidade. Olha só, não, acho que Sodoma e Gomorra não, era Sodoma,
Tinã, alguma coisa assim, mas de Sodoma era certeza. Então, olha só, o nível de incredulidade de Betsaida. Presta atenção nesses insights que eu estou dando para vocês entenderem depois sobre ambiência. Então, ali existia um cego. E aí conta que as pessoas que moravam naquela cidade pegaram Jesus pela mão e levaram ele até Jesus, clamando para que aquele cego visse. E aí Jesus vai, gospe nos olhos dele, impõe as mãos, e Jesus pergunta para o cego, e aí, o que você está vendo? Ele diz assim, pessoas em formato de árvores. E aí Jesus vai e impõe as mãos de novo nos olhos do cego. E agora ele diz, e agora, o que você vê? Vejo pessoas. E aí Jesus fala assim para ele, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então, Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando nem sequer no povoado entre novamente. E tem um detalhe aqui em cima que eu quero ler para vocês, que eu acho muito importante. Então, ele, Jesus, tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nas mãos, impôs e viu alguma coisa. Não, o homem levanta os olhos, vejo pessoas, mas elas parecem como árvores. O que nós vamos deduzir nas entrelinhas desse texto? Que para eles, quando foi imposta a primeira vez a mão de Jesus sobre os olhos dele, ele diz, vejo pessoas como árvores, certo? O que se presume é que ele não era cego de nascença. Porque como que ele vai saber o que é árvore se ele era cego de nascença? Se ele já tinha uma expectativa do que era aquilo. Faz sentido para vocês? Então, presume-se, aqui não está claro, mas a gente só fazendo por presunção, que provavelmente ele não era um cego de nascença. Tudo bem até aqui? Ele enxergava e passou a não ver. Por muito tempo, meninas, essa passagem me gerou muitos questionamentos. Porque eu creio num Deus de milagre. E eu nunca vi Deus precisar fazer 2 vezes a mesma coisa. A sua onipotência, a onisciência e onipresença não cabe nos meus pensamentos um Jesus que precisa impor 2 vezes a mão para o milagre acontecer. E por muito tempo eu questionei o Espírito Santo dizendo, Jesus, por que esse cego, belezinha, me gera tanta dúvida? E aí eu quero trazer aquilo, uma peculiaridade que o Espírito falou comigo, que pode ser que faça sentido para vocês, até porque a palavra de Deus, ela está aqui para trazer a cada um de nós aquilo que nossa alma precisa de transformação. E por isso que Jesus disse, eu deixo o Espírito Santo para convencer, e não a Manuela. Então, se não fizer sentido para vocês, está tudo bem. Em algum momento o Espírito agiu no meu coração através dessa revelação. E é nesse nível de maturidade que eu queria que vocês entendessem. Chegou um tempo em que Jesus tem buscado filhos maduros. E essa maturidade está em não buscar uma resposta pronta de um ser humano que vai nos decepcionar. A Manuela ama o que ela faz? Não tenha dúvida. Mas eu posso te decepcionar. Eu sei que tem pessoas que gostam muito do meu trabalho, mas eu posso te decepcionar. Agora ele não. Por isso que sempre nós temos que pedir a revelação do Espírito para a nossa verdade. Mas olha que lindo aqui. Quando Jesus começa a contar isso daqui, ele fala que o cego era de Betsaida e que ele pega o cego pelas mãos e tira da cidade. Se nós pensarmos que um dia nós fomos cegos, porque nós viemos da genealogia de Adão e Eva, aceitamos Jesus como nosso único Salvador, as vendas caem dos nossos olhos e nós passamos a ser filhos amados. Agora nós pertencemos ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então essa é a nossa genealogia. Da onde vem o meu DNA agora? Não é mais de Adão e Eva, é de Jesus Cristo. Faz sentido até aqui? A câmera. Perfeito. Só que lá em Isaías é tão lindo que Jesus, o profeta fala assim: existe em Sião pessoas que choram. Sião é um lugar considerado
dupla honra. Sinai, o que eu falei? Sião, né? Porque Sinai era um lugar que houve morte, que houve lei, que houve peso sobre aquele lugar. Mais de 3.000 homens foram mortos em Sião. Em Sinai. Não, em Sião. Não, em Sinai. Calma, em Sinai. Já em Sião, é um tempo em que houve o batismo do Espírito Santo. Foi lá que dos mesmos 3.000 homens foram batizados com a presença do Espírito Santo. Muitas de nós estamos no lugar chamado Sinai. Lugar de morte, lugar de peso, lugar de imposição, lugar se eu posso ou não posso, posso me tatuar, não posso, posso beber, não posso, posso ou não posso. Um lugar que tem condenação. Já Sinai é um outro lugar. Só que pense, para a gente que está em Sinai, nós precisamos nos movimentar até Sião. Não dá para ficar nesse ambiente querendo receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em Sião. Só que Isaías fala que existia ainda pessoas em Sião que choram. Então, aqui o que eu consigo ver de Jesus? Que aquele homem que, assim como nós, entendemos quem ele é, entendemos que nosso lugar é em Sião, mas a gente chora ainda. Por algumas incredulidades que estão no nosso coração, por mágoas, por tanta coisa que pode estar acontecendo. E aí vem uma cegueira em nós, que a gente não consegue mais sentir o poder de Jesus, não conseguimos mais ouvir a voz dele, a gente entra dentro do nosso próprio problema, não conseguimos mais sair. É tamanha dor, é tamanha escassez, é tamanha tudo. E nós estamos cegas. Mas um dia a gente enxergava, mas agora nós passamos a não ver mais. Os problemas dominaram tanto a nossa alma que não é mais a verdade do espírito que governa sobre o meu corpo, mas a verdade da alma. E a alma, ela é governada pelas experiências que eu tive desde o ventre da minha mãe. Então, se meu pai passou por escassez, se para mim é mais fácil um rico passar, o camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu, provavelmente eu não vou desfrutar de fartura. Se eu acreditar que se eu tiver a minha casa própria, eu vou me corromper, porque Jesus não quer que eu me corrompa se eu tenho a casa própria. Eu já cheguei a ouvir isso de uma profeta de Deus, uma mulher incrível, que disse para mim: Manuela, eu só moro de aluguel porque Deus sabe que se eu tiver a minha casa própria, eu vou me corromper. Eu falei assim, é Jesus que acha isso ou é seu coração que acha? Porque existe uma grande diferença da verdade do Espírito e da verdade do meu coração. Agora, se uma casa própria te corrompe, você precisa voltar para o Espírito mais vezes. Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender? E eu estou falando isso não para trazer peso, mas para trazer uma revelação para a nossa alma. Então, nós estamos cegos. Por quê? Porque nossa alma diz, eu não vou dar em nada mesmo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que eu ia me separar, minha mãe bem que me avisou que não adianta nada. Homem é tudo igual. Estão entendendo? Ótimo. Então, o que acontece? Jesus pega esse cego pelas mãos. Ele, antes de pegar o cego pelas mãos, uma multidão leva esse cego até Jesus, porque por vezes nós estamos tão cegos que nem até ele conseguimos mais ir sozinho. Quando tem um evento como esse que vai ter sábado, é como se os líderes desse evento dissessem assim para os cegos: estou pegando vocês e levando até onde está ele. Mas eu preciso ir pessoalmente? Talvez sim. Manu, Oi? Uma das meninas teve um sonho. Eu passei o mês de setembro inteiro ministrando sobre metamorfose nas lives que eu faço de manhã. E uma das meninas teve um sonho que eu estava junto com ela e assim, eu estava junto com ela. E muitas meninas saíam do casulo. E teve uma que não saía, eu não sei exatamente como que foi, eu não lembro exatamente. Mas Deus falou para ela: muitas mulheres vão sair do casulo sozinha, outras precisarão ser pegas pela mão.
E o problema não está no nome de Jesus. Nós não estamos subestimando o poder que há no nome de Jesus, mas Jesus nos fez como corpo. Muitas vezes nós vamos precisar uma das outras, talvez em áreas diferentes, para Deus nos mostrar como é importante um corpo trabalhar em comunhão. Porque meus olhos verdes, que eu amo de paixão, não fazem sentido se eu não tiver um corpo, um pé, uma perna que me conduz até o lugar para enxergar. Então, às vezes, nossos olhos estão fechados, nós precisamos das pernas para me conduzir até algum lugar para que ele volte a enxergar. Quando nós temos esse tipo de revelação, não é porque que umas sim, outras não. Eu não sei, mas Jesus só nos mostra uma coisa: como corpo, nós precisamos estar unidas. E não adianta, quando muda o ambiente, muda a atmosfera. Muda a atmosfera de fé, muda a atmosfera de crença. Muda até a nosso respeito. Se você estiver num lugar que só te colocam para baixo, se falam que você não é capaz, que o ambiente é triste, não tenha dúvida que você vai ficar triste. Se uma mãe está triste dentro de casa, até o bichinho de estimação fica. Pode perceber. Se você não está bem, se você está doente, se você está com algum problema para resolver, a casa inteira sente, até o micro-ondas para de funcionar. Até o tic-tac do fogão dá pane naquele dia. Não é assim? O filtro estoura o canudinho lá de água, pelo amor de Deus. Já não basta eu estar triste, vai quebrar o filtro bem agora. Acabou o gás bem hoje, que eu já não estou bem. Lógico, a nossa vibração energética leva aquele ambiente a também ficar daquele jeito. Por isso que uma multidão leva o cego até Jesus. Jesus, naquele lugar, pega o cego pelas mãos e tira da aldeia. Porque na aldeia, ela era considerada uma cidade de incredulidade. Naquela aldeia, existia uma maldição já de Cristo sobre aquele lugar. E talvez o cego não conseguiria vivenciar aquilo. Se o evento de sábado, nem sei se vai ser, mas se pudesse ser online, não é a mesma coisa de estar no lugar, minha gente. A atmosfera tem um outro peso. Por quê? Porque o meu dom carrega graça. Os nossos dons juntos carrega peso de glória. É diferente. Eu aqui na minha casa, com o meu dom, sinto a graça e o favor do Pai. Eu sei que eu sou favorecida, assim como vocês também são. Todos nós temos dons. Agora, quando estamos juntos, há peso de glória. E Jesus precisou tirar o cego da aldeia. Talvez o seu lugar de trabalho é um lugar que você às vezes precisa sair dali. Por quê? Porque é um lugar que não te favorece como pessoa, como profissional. Seu chefe é abusador, as meninas são invejosas. Pelo amor de Deus, hein? Não tô falando pra ninguém pedir a conta, hein? Estamos falando com meninas maduras. Daqui a pouco mandaram pedir a conta, não tem dinheiro para pagar. A nossa ambiência. E é tão lindo, porque a psicanálise tem um tema da psicanálise que fala sobre ambiência. O tanto que a ambiência pode prejudicar o resultado do paciente. Se vocês já tiveram experiência com hospital, vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Entra no hospital, fica lá algumas horas, sai de lá para ver como que você sai. Você sai pesado, até que eu falo, gente, é um dom para os profissionais que escolheram estar lá. Escolheram aquela profissão. Agora, eu que não escolhi, quando você entra naquele lugar, você fala, nossa, é tudo fechado, ar-condicionado muito gelado, muito silêncio, muitas normas, porque é um padrão de vida, né, para a vida do ser humano. Você fala, meu Deus, cheio de protocolo. Um ambiente que exige ali de nós uma ambiência que não é tão favorável. Agora, vai num parque de diversões. O que aquela ambiência te traz?
Quando você vai na casa de um parente que só fala mal dos outros. Você fala, meu Deus do céu, vamos embora daqui, porque eu não aguento ficar aqui. Ambiência. Ou uma casa que você vai, às vezes até por um convite de aniversário, que você sai de lá e fala assim, minha gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô se sentindo tão pesada, tô sentindo uma coisa tão estranha. Já sentiram isso alguma vez? Ambiência. Então Jesus tira o cego daquele ambiente e fala o quê para aquele cego? Vou tocar nele, vou cuspir e os olhos dele vai passar a ver. Só que na primeira vez que Jesus faz isso, ele diz, vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. E ali Jesus fala, mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E aqui que eu quero trazer para vocês. Quando Jesus coloca a primeira vez a mão nos olhos daquele homem, eu creio que o milagre já estava feito. O que não permitia ele enxergar homem como ser humano foi a alma dele que estava vendo o homem como coisa. Ele tinha coisificado o homem. E é o que mais nós temos feito nos últimos tempos. O que a Helenice pode me proporcionar? Eu coisifico a pessoa dela. O que a Adriana pode me proporcionar? Eu estou coisificando por causa da minha alma. Então eu vejo pessoas como árvores. Muito tem se falado sobre network. E muitos network têm levado você aonde você não deve ir. Por quê? Porque nós estamos olhando para o homem como coisa. A minha alma está cega, mas meu espírito vê. Vê a ponto de saber que aquilo ali é um homem, mas ele está andando como é uma árvore, como se fosse homens andando. Quantas coisas a nossa alma está vendo de forma distorcida? Quantas? E Jesus está nos dando uma chance. Eu creio que sábado ele está dizendo, vou impor as mãos de novo sobre os seus olhos, para que você possa ver homem como homem, ser humano como ser humano. Não mais como coisa, não mais como a cegueira na alma, não dá mais para a gente carregar essa cegueira na nossa alma. Por quê? Porque nos tornamos meninos. Nós nos tornamos meninos. E olha que loucura. Paulo fala assim à igreja de Gálatas, o menino nada se difere de um escravo, porque ele precisa de um tutor. Olha que louco. Nada se difere. O que isso significa? Significa que muitas de nós precisamos de tutores, porque estamos vendo as coisas como meninos, como meninas, como imaturas. É tempo em que eu não tenho mais que perder tempo, sabe? Há tempo que não é mais perder tempo. Eu creio que Jesus tem pressa, não porque ele perdeu o controle, de maneira nenhuma. Existe um tempo chamado Aion, que já está tudo pronto. E lá não se mede hoje, ontem ou amanhã. Tudo já é. Sabe aquela frase muito conhecida que diz assim, ó, a minha alma tem saudade de coisas que ela ainda não viu? É exatamente isso. Minha alma tem saudade de coisas que estão no Aion, que ela não viu ainda, mas ela sabe que existe. Jesus já sabia que eu e a Lu nos íamos conhecer de alguma maneira. Já sabia. No Aion, isso sempre existiu. Mas agora, porque nós estamos alinhadas, o Aion se transforma em realidade. Ele chega no corpo. Ele chega. Por quê? Porque eu fecho todos os furinhos da minha alma, que estavam vazando a minha crença de capacidade, a Lucas, crenças dela, ela fecha, eu fecho, tudo se alinha. E aquilo que era Aion se transforma em matéria. Quando Jesus diz que nós somos co-herdeiro em Cristo, ele diz que tudo que é de Jesus é nosso, o ouro e a prata. Então, por que nós estamos vivendo essa escassez financeira?
Porque o problema nunca esteve no poder do nome de Jesus, mas naquilo que minha alma acredita, que está impedindo eu de acessar a prosperidade. Ou a fartura, ou as finanças, porque prosperidade não é só financeira. Então, se eu acreditar que um carro bom é só para Manuela, porque ela tem olho verde, você está certa. Agora, se eu acreditar que é para mim também, porque eu também sou filha amada, não tenha dúvida que você vai gerar o seu milagre. Nós vamos gerar. Então, o que tem impedido você de acessar aquilo que já é? A imaturidade? Pode ser. Pode ser a imaturidade. Por isso que Paulo fala aos Romanos, a natureza geme como em dores de parto, à procura dos filhos. Só que não são todos os filhos, são dos filhos maduros, porque ele não pode exigir dos menininhos responsabilidade de adulto. O ID de Jesus precisa ter maturidade, porque você vai ser afrontada, você vai ser invejada, você vai ser apedrejada, você vai ser negada, até porque Paulo fala, se te excluírem aí, se te negarem, bata os pés, tira a poeira e continua. O ID, ele exige maturidade, porque se eu cair no mimizinho ou nos haters, não faz sentido. Dói, machuca, entristece, não tenham dúvida que sim. E muito. Porque às vezes você fala assim, Jesus, será que em algum momento eu não fui clara? Porque não foi isso que eu quis dizer. As pessoas pegam texto sem contexto e transformam em pretexto para heresia. Se vocês pegarem trechos aqui dessa conversa, pode se transformar numa grande heresia. Mas quando você cria todo o raciocínio, você entende que faz sentido, sim ou não? Sim? Então, cadê os filhos maduros em que Jesus pode confiar? Que vai o ID. Essa maturidade não é porque você não está lendo a Bíblia, não é porque você não está falando no seu Instagram, não é porque você não fez network, não tem nada a ver com isso. Isso daí tem a ver com o seu coração, você com você mesmo. Para daí você passar tudo para fora. Olha que lindo. Então, quando nós recebemos sementes, e nós já fomos em muitos cultos, incontáveis. Mentorias, agora que esse negócio de mentorias também já são incontáveis, não são? Tudo isso são sementes. Cursos online, cultos online, adorações. Quantas adorações são semente para nossa alma? Já soaram como um refrigério. Nossa, não é? Não tem aquelas adorações que marcam a nossa vida? Que você fala, meu Deus, essa adoração fala exatamente. São sementes. E por que elas não estão dando fruto? Nunca o problema foi a semente. O problema é a terra que é gerada. Essa terra se chama alma. Mágoa, dores, rejeições, abandono, manipulação, incredulidade. Tudo isso faz com que a nossa terra seja infértil. Naturalmente, nos tornamos meninos e precisamos de leite. Por quê? Porque sempre a gente tem questionamento, sempre isso. Não que eu não tenha, tá? Não que eu não tenha. Mas aí eu passo a refletir e dizer assim, no nível que eu tô, eu questionar isso, é como se eu me colocasse na posição de menina. Não é tempo disso agora. De questionamentos, às vezes tão pequenos, porque nossas dores são grandes. Eu não tô falando que nossas dores não são. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ela é muito pequena pelo Deus que a gente serve. E quando nós colocamos nossa dor como maior daquilo que é Deus, nós ficamos nesse mundo aqui, dentro do casulo. Tá apertado, tá escuro, tá duro de ficar ali, mas eu não saio.
Quantos de nós nos agarramos dentro do casulo e falamos, não, tá muito bom aqui, não é possível que vai estar acontecendo isso comigo. Não é possível que Jesus está arrancando tudo de mim. E aí, quando você vê, ele não estava arrancando tudo de você. Ele só estava trocando o seu ambiente de casulo para um céu azul. Ou para um jardim florido, como uma borboleta precisa. Só que nós somos apegados àquele casulo, ou nós somos apegados a ser lagartas. Aí eu estou só usando a metamorfose, que com certeza a Lu já deve ter falado muito sobre isso. Quantas de nós somos lagarta que dizemos, olha que borboleta linda? Ninguém tatuou uma lagarta na pele, só uma borboleta. Ninguém lembra de mim. Não é assim? Só que mal sabe você que a lagarta é só uma borboleta menina. Que precisa, no tempo certo, entrar no casulo, passar por uma metamorfose e ficar tão linda a borboleta quanto aquela que você admira. Só que para isso você precisa conhecer seu coração. E falar para o seu coração, tá tudo bem, se como esposa eu ainda estou sendo uma lagarta. Porque eu estou buscando ajuda. Eu estou indo sábado no evento para me transformar em borboleta, porque eu não aguento mais ser lagarta. E minha gente, eu vou dizer algo para vocês. Se vocês não buscarem a sua transformação, vocês estão certas, lembra? E aí eu vou te dizer outra coisa, você não sofreu o suficiente, bebê. Porque quem sofreu o suficiente busca ajuda, não tem como. Você fala assim, basta, não dá mais. Pode ser que nas suas finanças você esteja sendo lagarta. Você fala, minha gente, ninguém tem um quadro sequer de mim. Só tem de borboleta na casa das pessoas. Eu sempre aqui rastejando, sendo excluída, rejeitada, me chutando pro canto porque eu posso queimar. Eu sei que tem diferença das lagartas, mas só pra gente deixar mais bonita a nossa síntese. Tô fazendo sentido? E aí, nessa área, eu preciso entrar no casulo. Eu preciso ser trabalhada, talvez no escuro, longe dos holofotes, na sua particularidade. Lá dentro da sua alma, nos lugares mais escuros, em que seu inconsciente apagou para você não sofrer mais aquela dor. Isso acontece muito com quem passou por abusos ou estupros. Por quê? Porque a dor é tamanha que o cérebro, como modo de sobrevivência, gera um apagão. Você tem relances que até você fala assim, eu acho que eu fui abusada. Você não tem certeza, por quê? Porque doeu tanto aquilo que fizeram com você que ele gera um esquecimento, um apagão momentâneo. Mas quando a gente cutuca, a gente encontra essa escuridão e trazemos um novo significado. Quando trazemos um novo significado, obviamente, nós vamos ver as pessoas diferente. E não adianta. O perdão, Jesus deixou para nós. Porque a parte dele ele já fez. Já nos perdoou em morte de cruz ainda. Todos os nossos pecados, o que nós vamos cometer ainda, ele já perdoou. Ele é muito bom, gente. Porque a humanidade é má. São crimes um piores que o outro. Quando você vê que você já chegou ao nível máximo de maldade, você descobre outras. É pais matando filhos, filhos matando pais. É pais prendendo seus filhos em cárcere privado, é maridos, são esposas, são maldades em cima de maldade. E a Bíblia nos lembra que o amor se esfriaria. Só que, quando a natureza geme à procura dos filhos maduros, é como se a gente dissesse, aqui não. O amor, que é ele, porque ele é amor, não é que ele tem amor, ele é amor. Aqui não. Aqui eu preciso olhar para a Fran além do decote que ela usaria, das bravezas que ela é, das coisas que ela fala. Porque atrás dessa adulta existe uma criança que foi ferida. Nossos pais foram vítimas, assim como nós também fomos. Nossos líderes religiosos, que muitos estão muito feridos por causa de líderes religiosos, também já foram vítimas.
uma grande amiga minha, uma influencer muito renomada, ela passou por um abuso sexual e foi pelo próprio primo. E quando ela passou por isso a segunda vez, e foi muito, porque a primeira vez parecia que tinha sido um susto, sem querer. Da segunda vez ela percebeu que não. E aí ela foi contar para o padre, até então ela era católica. O padre disse assim para ela: filha, não se preocupa, isso é carinho. 7 anos depois, esse padre foi preso por pedofilia. Por quê? Porque para ele aquilo era um carinho. E eu vou falar algo que parece muito maluco, mas é alimento sólido, não é leite. Pode ser que para alguns vá doer o estômago, mas é a comida sólida. Por quê? Porque a forma em que nós amamos o outro é a forma pela qual nós fomos amados. Se a sua mãe te educou gritando com você, a sua percepção de amor é o grito. O que você faz com as pessoas que você ama? Você grita também. Por que você grita? Porque é uma forma de amar. Não foi assim que te amaram? Se sua mãe batia muito em você, provavelmente a violência faz parte do seu cotidiano, de alguma maneira. No seu trabalho, com as pessoas, com o funcionário, às vezes com seus próprios filhos. Por que que isso acontece? Porque provavelmente a sua forma de amar é você projeta no outro a forma que você foi amada. E para você, como criança, a agressão ou a violência é uma forma de amor. Tá fazendo sentido? Se a tua mãe te amou te rejeitando, você rejeita emprego, você rejeita oportunidade, você rejeita seus amigos, você rejeita os seus filhos. De forma inconsciente, mas rejeita. Por quê? Porque foi assim que você acreditou que era amor. E meninas, isso é tão louco que eu assisti uma série chamada Made no Netflix. Super aconselho vocês a assistirem. M-A-I-D, que é faxineira em inglês. Serva, né? Mas em termos de faxineira. É uma série lindíssima. Linda, 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 porque se você assistir, eu que sou psicanalista, então você consegue achar tudo ali. Mas o que é mais interessante é que essa menina, ela passa por violência doméstica. E ela vai embora de casa com a filha, porque ela não quer passar por aquilo, ela passa a ter medo. E aí acontece toda a série que eu não vou contar. Só que em algum momento ela lembra, até então ela não lembrava. Por ela começar a passar por aquela situação, ela lembra que a mãe dela apanhava do pai. Então ela lembrou de um esconderijo que ela se escondia quando era criança. Até então ela não lembrava daquilo. Mas por ela viver aquela situação de novo, o cérebro o inconsciente dela trouxe a memória. Olha como é louco. E tudo isso a psicanálise explica mesmo, tá? E aí ela pergunta para o pai dela, que até então ela não tinha contato. Ela fala: esse armário já existia quando era pequena? Ele fala assim: não, isso aqui foi na minha última reforma. Ela fala: alguma coisa nesse armário eu me lembro. E ele fala: não, foi da última reforma. Enfim, ela vive uma situação em que ela ficou tão aflorada porque aquele gatilho do medo foi ativado nela. Por isso que é muito interessante vocês ouvirem isso que eu estou falando, porque nós estamos, às vezes, passando por situações, sabe aquelas frases déjà vu que as pessoas usam? É porque, às vezes, existe algo no nosso inconsciente que está te lembrando. Então, ela passa por situações que ativou um gatilho que estava blindado. Então, ele apareceu. E ela lembrou que ela se escondia naquele armário quando o pai batia na mãe. Então, ela não queria ver a situação, ela se escondia naquele armário. Olha que loucura. E aí, o pai dela vai na casa dela e ele vê o marido violentar ela emocionalmente e fisicamente. E o pai não faz nada. E Lu, na hora que acaba a violência, eles dão as mãos e oram pela comida. E assim, é bizarro, porque se é tudo no mesmo momento, nós que estamos vendo de fora, fica muito bizarro, mas a gente passa por isso, tá? Talvez não por uma violência doméstica, mas talvez a gente acaba de xingar nosso marido, daqui a pouco chama todo mundo para orar, para abençoar a comida. Que são aquelas coisas que às vezes se torna, na hora que você assiste, você percebe. E aí, enfim, no final da série, ela chega pro pai e fala assim: pai,
por que que você não me defendeu aquele dia que você viu que o fulano estava me agredindo, que era o marido? Aí ele disse, mas ele não estava te agredindo. Ele não agrediu, tipo assim, de bater. Ele puxou ela pelo braço e falou, senta que você vai jantar. Mas assim, ele fala muita coisa, né? Ele fala palavras horríveis, puxa ela pro braço, enfia ela assim na cadeira e fala, você vai jantar sim. Porque ela falou que não queria jantar. E aí o pai fala assim, mas aquilo não foi violência. Ou seja, ele é tão acostumado àquilo ser normal para ele, que ele viu aquilo como não violência. Estão entendendo? Não é, tipo, muito louco o bagulho? Por que que eu tô contando isso para você? Porque, às vezes, pro abusador, aquilo não é uma violência. É um gesto de amor. Porque, provavelmente, ele passou pelo mesmo abuso. Dizem as pesquisas que 95% dos abusadores já foram abusados. 95. 95. Eu estou legitimando o que o abusador fez? De maneira nenhuma. Jamais, eu ainda, nunca. Eu estou dizendo que ele não tem que pagar pelo que ele fez? De maneira nenhuma. Tem sim, senhora. Até porque eu era advogada e acredito que tem que ser punido sim. Porque existem leis na Terra que precisam ser respeitadas. Assim como tem princípios bíblicos, existem leis regionais, municipais e federais que têm que ser respeitadas. Se você sair sem carteira de habilitação, você tem que ser punida por isso, porque existe uma lei a ser respeitada. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que se a gente levar isso para o espírito, ele também foi vítima. E Jesus, mesmo sabendo que nós somos filhos de Adão e Eva, que éramos filhos de Adão e Eva, aquele que estragou tudo, estragou tudo. Ele resolveu vir como Jesus, como homem, para resgatar a humanidade perdida. Nós já estávamos mortos. Nós já estávamos. E quando a gente chega a esse nível de maturidade, que é fácil? Não, não é, mas é possível. Por que é possível? Porque liberdade não tem preço. E liberdade não é quanto eu tenho na conta. Liberdade é aquilo que eu decido fazer. Eu decido perdoar meu pai. Mas, Manuela, você não foi abandonada? Não, eu não fui. Mas eu tive coisas para perdoar do meu pai. É muito duro ter um pai e ver a sua negligência na paternidade. É muito triste. Mas ele também foi vítima. Assim como daqui 15 anos, minha filha tem 16. Talvez ela esteja numa reunião como essa e ela diga, eu preciso perdoar minha mãe nisso. Mas, Manuela, você é cristã? Pois é. Mas você é psicanalista, você entende de ser humano? Pois é. Mas a minha percepção de mundo é diferente da minha filha. A minha forma de amar é atos de serviço. Então, quando eu tô na minha casa, eu quero fazer uma comida fresquinha, eu quero que a casa esteja em ordem, eu quero fazer de alguma forma para que aquele ambiente fique agradável, enquanto minha filha preferia tudo bagunçado, mas eu tivesse um tempo de qualidade com ela. E talvez ela fale assim, poxa, minha mãe não me amou. Mas, filha, eu chegava cansada e queria arrumar as coisas. Como não? Se a linguagem de amor dela é diferente da minha, provavelmente ela não vai se sentir amada. Quantas de nós talvez podemos resumir? Minha mãe não me amava de jeito nenhum. Claro que não. Meu pai não me amava, ele trabalhava 20 horas por dia, ele nunca tinha tempo pra gente. Para ele, a linguagem de amor era: eu preciso trabalhar para poder gerar para os meus filhos uma vida melhor. Só que sabe o que ele queria? Um toque físico. Ele queria que o pai chegasse um pouco mais cedo só para assistir um filme. Estão entendendo? Percepções de mundos diferentes não significa que o que eu sinto é uma verdade absoluta. Por isso que quando eu passo por algum desafio, e hoje eu passei por um emocional, eu falei, Jesus, como o Senhor vê esse ser humano
Que se o senhor não me mostrar como o senhor a vê, eu vou estrangular. Alguém já passou por isso? Oh, Jesus, quando a Eva que quer renascer, eu tenho que pegar ela pelo colarinho. Tenho que matar ela no berço. Morra, Eva. Estão entendendo? A decisão de não sermos mais cegos, assim como o de Betsaida, é sair dessa aldeia, sair dessa ambiência. É pegar na mão dessa multidão que tem se unido com um evento para curar a cegueira de alguém, para mostrar que existe uma solução para o seu problema. Porque é onde ele está. Mas Jesus, ele pode estar na tua casa? Pode. Jesus estava em Betsaida. Jesus estava na cidade, ele estava lá. Se ele estava lá, por que ele não fez lá? Porque não podia ser lá, existia incredulidade. Precisou sair de lá, pegar na mão de uma multidão, ir até Jesus. E ali Jesus operar uma cegueira que talvez a gente já enxergava, mas passamos a não ver mais. Nossa alma sempre vai reduzir energia. Como que ela reduz energia? Te levando à sua zona de conforto. Então ela vai dizer assim, pra quê? Se você sabe que no frigir dos ovos, Jesus vai falar assim, ainda não é tempo. Há tempo para todas as coisas, não é seu tempo agora. Eu já me peguei fazendo isso. Jesus, como existe um tempo para todas as coisas, eu já me acostumei a não ser o meu tempo. É o tempo de todo mundo, menos o meu. Então, no dia que for meu tempo, vai chegar. Porque a primavera chega, não chega? Sem força. Então vai chegar o meu, não preciso mais. Uma alma cansada, que quer economizar energia e me deixar na zona de conforto. As borboletas que já conseguem voar, você pode estar com a gente para uma inspirar a outra a dizer, vale a pena passar por esse casulo. Força, tamo junto. As que ainda são lagartas, estar sábados juntas é a nossa melhor saída, porque vai mudar a nossa visão. As que estão no casulo, certamente vão entender que uma ajudando a outra vai mostrar para você, pode voar, não tenha medo. Ah, mas eu não sei porque eu não li a Bíblia ainda. Escuta, não precisa ter... vai, porque Jesus vai te capacitar. Não, eu não posso voar ainda porque eu não sei fazer story. Ei, sua sombra vai curar, você não precisa nem abrir a boca. No evento de sábado, chegou um momento de perguntas e respostas no evento para mim. Uma moça falou assim para mim, Manuela, você citou Esther. O método I Am, que é a minha imersão, ele carrega uma frase que fala assim, um versículo, né? Quem sabe para um tempo como este fomos escolhidas rainha. Que é Mardoqueu falando para Esther. E aí ela disse assim, você citou um trecho de Esther. Eu queria que você me dissesse uma característica de Esther e uma de Vasti que chama a sua atenção. E é muito inteligente a pergunta dela, vamos combinar, inteligente mesmo. E aí eu disse assim, olha, se tem uma coisa que me chama atenção em Esther, desde o milagre, sabe, da forca, até tudo, a entrada dela no palácio, foi o silêncio. Ela não falou quem ela era, porque se ela falasse, ela não seria escolhida. Ela não podia contar que ela era judia, não podia. Que era Radassa, ela não podia falar. Silêncio. Não, mas se eu não começar a falar dizendo glória a Deus, as pessoas não vão saber. Escuta, você calada, as pessoas vão perceber Jesus em você. Ela entrou e não pôde falar sua identidade para que as coisas acontecessem. Não, mas eu preciso falar que eu sou crente. Hã? Seus comportamentos já vão falar, não precisa dizer. Por que o povo passou a ter birra de crente? Porque quero dar toda a honra, toda a glória primeiro a Jesus. Aí descia do púlpito, parava o carro em estacionamento de idoso. Hein? Tá fazendo sentido para vocês?
Não estou falando que vocês não precisam, tá, gente? Por favor. Não estou dizendo que vocês não precisam falar toda a honra e toda a glória para Jesus, testemunhar de jeito, não é isso. Mas eu estou dizendo que tem lugares, tem situações que é silêncio. Depois ela esteve com o rei no jantar, ela podia já ter falado de Naamã, eu acho que ele chamava, né? Não tenho ideia, não lembro se é Naamã direito, que tinha preparado a forca para Mardoqueu, mas ela não fala no primeiro jantar. Ela fica quieta. É muita sabedoria. Porque naquela noite, o rei sonha com uma dívida que ele tinha com Mardoqueu. E ali o milagre acontece. O silêncio. Então, às vezes, mas todo mundo fala que eu preciso fazer story, todo mundo fala isso. Todo mundo fala o quê? O que é para você? O seu casulo, às vezes, está sendo um silêncio, mas não significa que não está tendo milagre. Eu vi uma coisa tão linda esses dias, e eu consegui, que é uma comparação muito verdadeira. Eu não sei se vocês já prepararam, inclusive tem uma música muito famosa da Cassiane que fala isso, né? Se eu estou em silêncio é porque eu estou trabalhando, né? Mas vocês já perceberam que parece que quando a gente está na tora, sabe assim? Na lona, no deserto, parece que você não escuta mais, né? Fala, Jesus, é sério, vamos lá. O senhor jura mesmo que o senhor está me ouvindo? Porque hoje deu uma pioradinha de ontem. E não tem mais como piorar de hoje, tá, Jesus? Já vou dizendo. Não é assim? Aí chega amanhã, parece que piora do de hoje. Aí você fala, e não é que cabia mais uma piora? Quando a gente fala, depois que eu me converto, parece que as coisas pioram. Não é assim? Parece que piora, parece que piora. O professor, quando ele está ensinando, ele está falando. Porque ele precisa ensinar. Mas quando ele dá a prova para saber se você aprendeu, como que o professor fica? O nosso silêncio também é uma prova. E de Vasti, uma feminista, uma ativista que não aceitou as ordens do rei, do seu marido, não acatou um pedido do seu marido, que antes de ser uma lei, né, as mulheres tinham que obedecer, aí eu estou falando da cultura deles, mas um pedido do seu marido. Até porque, vamos lá, né, minha gente? Eu não preciso. Falou demais, feminista demais, perdeu o trono, perdeu sua posição. São muitas, viu, que estão destronadas por um movimento que está te cansando. Por um movimento que parece lindo, mas nunca foi briga por direitos. Sempre foi briga por gênero. E quem briga por gênero não tem como sobreviver. Jesus nos fez diferente. Força física, estrutura, foi diferente, é diferente. E olha que eu faço crossfit, eu me considero uma mulher forte em termo físico, pelo tanto de peso que eu carrego. Mas na hora de trocar um pneu, eu super tiraria de letra. Mas quem disse que eu quero? Não tenha dúvida que eu conseguiria me virar. Mas é tão bom quando você liga e fala assim, amor, você não sabe furar o pneu. Aí ele fala, tô indo aí. Ou ele fala, pode deixar, eu tô ligando pro seguro, ele tá indo aí. Era possível trocar o pneu? Óbvio. Ou alguma de vocês não conseguiria, não? Claro, gente. O que a gente quiser, a gente consegue. Ou não consegue? Claro que sim. Mas quem disse que nós queremos? Quem disse? Agora, se você quer, você não está errada. Você tem todo o direito. Só que o seu corpo vai cansar. Vai ficar exausto. É tempo de a gente descoisar as coisas. Descoisar aquilo que é para ser amado. Aquilo que é para ser visto com os olhos diferentes. E somente uma outra imposição de mãos. Para que a gente possa ver o ser humano como ele precisa ser visto. Trocando de ambiente.
acreditando que uma multidão de mãos dadas vão te levar até ele. Não porque ele não possa estar na sua casa fazendo, mas porque às vezes é preciso sair da aldeia. E sábado nós estaremos juntas. E um novo alimento Deus vai nos dar. O escritor de Hebreus fala assim: chega de leitinho, é hora de comida sólida. Não dá mais para tomar leite. A natureza geme em busca dos filhos ruiós, maduros. E nós juntas nos ajudamos a chegar nesse nível de maturidade. Porque você vai falar assim: para com isso, Paulineia, tá doida? Ficar se prendendo com esses negócios aí, deixa pra lá. Nós temos o reino pela frente, não vale a pena a gente ficar nisso não. Verdade, né? Eu aí querendo perder meu tempo com essas coisas aí. Graças a Deus que eu tenho você. Vamos embora então. Já sentiram isso? Sabe quando você não aguenta mais, você fala assim: para de chorar por isso, mulher. Ou tu resolve, ou tu resolve. Porque chorar não vou mais ouvir, não. Não dá mais pra ouvir esse choro da mesma coisa. Chegou um tempo de comida sólida. E sábado nós vamos comer mais um pouquinho, não vamos, Lu? Não sei se vocês querem abrir para pergunta, se faz sentido, mas eu acredito que a minha parte é até aqui. Menina, vou precisar confessar muitas coisas. Eu tava colocando no Instagram também que algumas meninas não conseguiram entrar aqui, então eu coloquei no Instagram também da rede, tá, gente? Mas antes Você me disso... nomeou em algum, Lu? Que eu não Oi? peguei nada. Você Oi? me nomeou em algum? Você Você fala nomeou, depois você me nomeia em alguma coisa para das eu repostar. postagens eu tô colocando. Então... Agora, eu mandei uma mensagem para Valéria, falei: Valéria, essa mulher tem algo de Esther que Deus quer levantar. E você fala de quem? Esther significa estrela. E Deus tem levantado as suas estrelas e tá tudo bem. Se você hoje não é a estrela, hoje Manu fez o papel aqui de estrela, de Esther, num tempo como esse. Talvez você trouxe aqui, Manu, coisas que tocaram na alma, porque já sabem. É interessante isso. O que mais toca na nossa alma são coisas que a gente já sabe. Mas trouxe respostas com profundidade. Por quê? Por ser estrela. Não é a estrela da Globo. É a estrela de Jesus, porque foi por um tempo como esse que Deus levantou essa estrela. E quando eu vi a Manu falando por 2 vezes, e cresceu no coração o desejo aí, meu, da Valéria, de trazermos isso para Jundiaí, foi exatamente na Manu que a gente lembrou, porque eu falei: é ela. Podia ser outras. Deus tem levantado várias estrelas. E amanhã ele vai levantar outras. E a estrela Manu vai ter um tempo de reabastecer, de descansar, de refazer. Né? Quantos movimentos assim a gente já viu, e daqui a pouco ela volta com outra maturidade também. Há 10 anos atrás, a estrela Manu tinha uma maturidade, hoje tem, quando advogada era uma, como psicanalista é outra. E o que vai acontecer, como hoje tem filho pequeno, né, Manu? Daqui a pouco é mãe de adolescente, daqui a pouco se prepara para ser vovó que nem eu, daqui a um mês o Lucas chega. E momentos de vida quando a gente tem o coração disposto a servir. Mas enquanto é o tempo da estrela Manu, vamos aproveitar, gente. Vamos catar. Está disponível para a gente agora ser ativado em áreas que talvez a gente já saiba. Mas a gente não conseguiu sozinho porque precisa se pegar na mão, como ela falou. Bora juntas. O intuito da rede de mulheres é justamente esse. Eu tenho escutado muito as pessoas falarem que Deus está levantando um exército de mulheres. E eu discordo do levantando só. Do exército de mulheres eu concordo. Eu discordo do levantando porque esse exército de mulheres não vai se levantar sozinho, precisamos de todas, mas Deus está equipando esse exército de mulheres, fortalecendo. Deus está trazendo assim, está trazendo os equipamentos agora, os armamentos agora. Agora é a hora do armamento.
E a gente não pode ser daquelas virgens imprudentes que depois vai falar, puxa, eu podia. Não é que eu podia? Bora lá. Vamos juntas aí aproveitar esse tempo de equipar-se, não é? Eu sou suspeita, Fran, do falar do fortalecendo, né? Mas Deus está despertando forças, porque Ele já colocou essas forças lá dentro. Então vamos aproveitar essa fase, foi para um tempo como esse. E Manu já sabe disso, que Deus levantou a Manuela. E a sombra do que há de vir, né? Tenho certeza que você já sabe disso muito melhor do que eu possa falar aqui. Então, meninas, eu quero deixar aí, não vamos demorar muito não, tá? A Adri entrou uma leoa que se despertou e tá numa live agora, Adriana Mary. Vamos lá, vamos prestigiar a live da Adriana. Convido vocês, se eu puder, se eu tiver essa autoridade, eu convoco vocês para essa live agora. Nem que você não puder ficar muito, prestigia essa leoa. Então, por isso eu não quero que a gente fique muito aqui. A Helenice levantou a mão, vou liberar aqui para a Helenice falar. Manu, não vou te agradecer ainda, tá? Senão, fala tchau. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu acredito que a que está aqui, das que estão aqui, eu sou a que está mais distante. E aí eu queria dividir um testemunho com vocês de algo que eu vivi há mais ou menos 30 dias, né? O Senhor colocou no meu coração de ir para São Paulo e eu, sem entender o que era que estava acontecendo, fui. Para mim era algo surreal, impossível de acontecer, mas o Senhor providenciou todas as coisas e lá estava eu. Conheci Manuela lá no encontro. E assim, eu me emociono muito porque daquele ponto de partida foram transformações incontáveis. Quando a Lu diz assim que a gente precisa se conectar, realmente é a energia, é a frequência, é ressignificação, é renovo, é uma venda dos olhos que são tiradas, é um tapume do ouvido que é arrancado fora. Então, assim, tem coisas dentro da gente que são raras, que são únicas. Tem uma pecinha dentro de cada uma de vocês, que cada uma precisa para montar cada pessoa que está dentro de si. Quando eu falo nesse sentido, eu relaciono muito a... Eu estive enfermeira, né? Sou graduada como enfermeira, e eu sempre dizia, eu sou a Helenice, e passei pela mão de várias outras enfermeiras, e hoje eu sou a enfermeira Helenice, eu carrego uma pecinha de cada uma, e eu não entendia, eu não conseguia enxergar como hoje eu enxergo. Nós somos um Lego, nós somos um corpo, e em cada posicionamento que a gente toma, a gente não consegue seguir só. Então, a Manu é psicanalista, ela conheceu vários psicanalistas, ela provavelmente estagiou, ela teve encontros com vários, e de cada um ela tira um pouquinho, ela carrega uma essência que forma a essência dela, cada um tem o seu cheiro único. E a gente só consegue, de fato, constituir quando a gente se permite estar com outras pessoas. A movimentação, o contato, o sentir. Vocês estão vendo a energia dessa reunião que a gente está hoje aqui? Ela não chega a ser 1/10 do que é presencial. Eu falo isso com propriedade. Então, assim, orem ao Senhor, coloquem diante do Senhor. Helenice, mas eu não tenho condição financeira, mas a gente serve a um Deus que Ele provê tudo na vida da gente. Há 30 dias atrás, 30 não, 40 dias atrás eu disse assim, Senhor, o Senhor está me mandando, eu vou, mas como eu vou? E Ele organizou tudo. Eu nunca tinha viajado para tão longe, para um lugar onde eu não conhecia ninguém. E, gente, eu fui. Sabe assim, aquilo que a Manu disse, a nossa alma sente saudade de coisas que a gente já viveu. Quando eu voltei, eu disse, Senhor, eu já fiz essa viagem. Eu já havia conhecido essas pessoas. Isso só não tinha se materializado ainda. E eu fui e voltei com a certeza de que aquilo já havia acontecido em algum tempo, de que aquilo era simplesmente para se concretizar, porque algo maior o Senhor tinha preparado, está preparando e está fazendo acontecer. E eu creio que isso é na vida de todas. Se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui com vocês. Se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido Manuela, eu não teria conhecido Luciana e várias outras meninas que estão também na rede de mulheres. E, minha gente, isso é transformador, é libertador, é surreal. Quando a gente se permite ouvir a voz do Espírito Santo, quando a gente se permite ser usada por Ele, quando a gente se permite ser liberta, porque foi para isso que nós somos feitos. A gente não vive em elos,
de outras pessoas, a gente não vive pela medida da régua do outro. E a gente confia no Senhor. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão. Eu estou a mais de 2.000 quilômetros de distância. Então, assim, quando a Lu falou, eu tive muito desejo no meu coração, mas o Senhor me disse que ainda não era o tempo. E eu sei que vai chegar o tempo em que nós vamos estar juntas, porque a tendência disso só é crescer, é aumentar. E aumentar para que nós também possamos multiplicar onde nós vamos estar. Porque a Lu está em Jundiaí, mas tem outras meninas que estão espalhadas, e assim, eu vejo como o Senhor, pegando uma estrela maior, que foi a Manu, que chegou no meu caminho através da Jéssica, que também é outra pessoa maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida, e aí o Senhor está me moldando, me lapidando para coisas que Ele vai fazer através de mim. E assim é com cada uma que está aqui. Eu louvo ao Senhor, Lu, pela sua vida Amém. e pela sua coragem, e que Ele não permita nunca que o que Ele tem colocado dentro do seu coração se apague. Amém. Que Ele fortaleça suas forças todo dia mais e mais. E lembra do que eu lhe disse? Lu, tudo já está preparado, o Senhor já separou. E eu creio que cada mulher que vai estar lá vai ser bênção uma na vida da outra. Amém. Como coaching, a gente tem uma prática que é muito forte, que é a prática da visualização. E quando a gente usa a prática da visualização, é como se a gente dissesse para Deus, eu não acho que é como não, eu acho que é assim mesmo que a gente faz, mas a gente fala para Deus, estamos junto, e eu agora quero ver com os teus olhos. Tô adentrando no teu Kairós e tô, como disse a Manu aqui, materializando isso que o Senhor já preparou, que já é, que já foi, que já aconteceu, que já houve. Eu gostaria de convidar vocês, a gente não vai fazer isso agora, porque eu realmente gostaria que a gente fosse prestigiar, Adri, mas eu gostaria que vocês estivessem fazendo isso. Mesmo a Helenice, que está lá distante, tem convicção de que se Deus falar para ela, venha, é a hora, ele também vai dar todo o sustento. Eu peguei uma mensagem de anos atrás, que o Facebook me recordou, de que eu escrevendo para mim hoje, eu mandei aquele recado para mim hoje, lá atrás, acho que foi 2017, 2016, que quando Deus dá uma ordem para alguém, ele também manda todas as coisas para serem completadas aí. Então, não era bem essas palavras, mas era essa a mensagem. E quando eu paro para pensar, viu, Helenice, eu olho e falo assim, Deus, eu preciso disso para quê mesmo? Vamos lembrar? E ele olha para mim e ele fala, eu tenho interesse nisso. Glória a Deus, ele mandou aí a Valéria para muitas coisas na minha vida, e todas vocês, cada uma de vocês estão tão empenhadas, mas é aquela coisa de que quando é melhor serem dois do que um, porque quando um tá assim, o outro vai, levanta. Eu li hoje aquele texto que diz que a gente pode dizer, como que é? Somos atribulados, mas não desanimados. Eu falei, Deus, eu de vez em quando desanimo. Tudo que tá falando que não faz, eu faço. E agora? Enrolei. E aí a gente lembra que é melhor serem dois do que um, e aqui nós não somos duas apenas, né, Vá? Nós somos muitas, e nós vamos crescer em muitas ainda, porque quando eu não puder estar lá com a Fran no Mato Grosso, quando a gente não puder estar lá com a outra, né, do outro lado do mundo, lá na Itália, como a Simone, Deus vai levantar alguém que tá. E vai estar lá segurando na mão, porque a gente ouviu e obedeceu e construiu essa linda rede. Então, eu realmente... tudo que está aqui, Lu, tudo que está aqui vai somar. É um preparo. Eu digo a você que o Senhor, ele separou mulheres para um batalhão que estão sendo capacitados, treinados, para que outros batalhões sejam formados também. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. A gente tem visto isso acontecer. Mas eu quero convidar vocês a fazerem essa prática daqui até o sábado. Visualizem. Entrem nessa atmosfera, sabe, do filme do Nemo? Rema, põe e surfa, só vai. Vai naquela parte do filme do Nemo que você só está vendo como você está saindo deste lugar. Os vínculos que você adquiriu, as amizades que você conquistou, a amizade de infância que você conquistou ali, né? Modo de dizer, né? E tudo que você recebeu da parte de Deus e tudo que foi ativado, despertado dentro de você. Então, assim, mas e agora? Como que eu faço? Eu não estou organizada financeiramente. Conversa com ele. E ele é dono do ouro e da prata. E ele vai resolver. Ele resolve. Eu falo com prioridade, ele resolve.
Ele vai E não resolver. coloque em Deus na sua realidade. Isso aí. Muito mais do que você querer estar, Ele quer que você esteja. Amém, Manu. E aí, quando você se limita ao dinheiro que você tem na conta, é como se você tivesse levado Deus a esse limite. Sim. E aí, Manu, eu dizia assim, mas eu não tem como. Pra você ter ideia, eu barguei com o senhor a passagem. Gente, eu fui de avião, porque é muito longe. Eu moro em Alagoas. E aí eu disse, Senhor, esse preço não dá para mim. Eu disse bem assim, ousada, né? Aí o senhor disse, mas você vai. Aí eu dizia, tá. Aí eu coloquei preço, juro tu, minha gente, eu coloquei preço. Eu disse, eu só vou se a passagem tiver de X valor. 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Eu disse, vai lá procurar a passagem que você queria. Tava lá. eu creio. Ele Impossível, faz. E eu vou impossível falar coisa algo do que nosso vai passar vocabulário, né? dessa coisa financeira, que é, Amém. a gente não sabe quantas pessoas nós tocamos, mas elas sabem. Elas nunca Amém. esquecem. E é muito bom saber que o seu nome faz parte da história de alguém. Glória a Deus. Eu creio que não só, enquanto você se preocupa com o dinheiro, você está limitando Deus a isso. Sim. Se preocupe até sábado quem você vai levar. Amém. Você não pode ir sozinha para receber a bênção. Tem mais pessoas que precisam ouvir, que precisam se transformar, e elas vão falar assim, obrigado, Val, por você ter me levado aquele dia. Porque naquele dia o Espírito abriu meu ventre. Porque naquele dia Amém. aconteceu uma coisa. Porque a gente nunca vai saber quantas pessoas nós fizemos, mas elas nunca vão esquecer. Amém. Não conduza Deus às suas finanças. Conduza seus pensamentos agora em quem você pode levar. Porque o resto, bebê, eu não tenho Amém. dúvida. Amém, querida. Muito obrigada, Manu. Amém, meu amor. Foi muito lindo você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Assim como você se disponibilizou, se de alguma maneira qualquer uma de nós, eu falo em nome de todas, puder retribuir para você qualquer coisa, estamos juntas. Estamos juntas simplesmente porque estamos juntas. Então, Se eu puder conhecer vocês pessoalmente, já vai ser delicioso essa amém. recompensa. Show de bola. Isso aí. Queridas, muito obrigada mais uma vez de por ter essa noite, vocês Lu. aqui. Eu que agradeço, amor, pela companhia de vocês aqui. Eu vou deixar salvo, vou baixar bonitinho no YouTube, passo o link no grupo e compartilho. Link no grupo nada, fica no Nutror, mas hoje eu vou passar no grupo, tá? Para que vocês possam compartilhar, porque assim, Manu, a gente salva no a Rede de Mulheres, tem uma pequena assinatura, R$ 9,90, que é onde a gente paga o Zoom aqui para não ficar preocupada com o horário, e deixa Isso. salvo também na plataforma Nutror, né? Perfeito. Aí as pessoas podem Eduz, acessar, né? a Eduz e o Nutror, para acessar quantas vezes quiser. Então, hoje eu vou deixar o link também, tá, gente? Para vocês mandarem essa aula para muita gente. Quero orar por vocês. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou. Deus, eu sei que foram lançadas sementes, Pai, no nosso coração e que essas sementes vão frutificar muito mais do que a 100 por 1. Deus, o Senhor sabe que eu recebi respostas nessa noite, que eu recebi chaves essa noite. E me ensina, Deus, a colocar essas chaves no meu coração, ativar essas chaves, usar cada uma dessas chaves no tempo certo. E eu te agradeço, Pai, pela vida da Manuela, pela disposição. E, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem propósito na vida dela, o que nós pudermos fazer, Pai, como se fosse aquela formação de V dos gansos, Pai, para colocá-la com força, com coragem, com disposição a estar conduzindo quem o Senhor quer que ela conduza. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa reconhecer as Estéres que o Senhor coloca no tempo atual. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, meninas. Deus abençoe. Boa noite, meus amores. Boa noite, meninas. Deus abençoe. A gente continua falando lá no grupo, viu? Até sábado. Até. Até sábado.